Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, à meia-noite da semana, Parshat Korach, o trecho relativo a esse personagem, Korach, que tem a raiz hebraica de Kerach, gelo, congelado, e vamos traduzi-lo como uma obsessão, um obsessivo. Nós estamos no deserto e estamos vendo aqui nessa caminhada que representa o platô das nossas vidas. Falamos na semana passada sobre esse temor do não sustento, essa preocupação, essa insegurança que todos nós temos e que domina a nossa vida, principalmente nesse platô. Quando a gente vai chegando ao final da caminhada, a gente entende o quanto a gente botou de energia errada, excessiva, né, para atender esse temor, e a vida, ela provê, a vida contém o sustento é parte inerente da vida, e portanto, assim, o nosso esforço, ele não precisa ser um esforço que impacta espiritualmente as nossas vidas. Nessa semana nós vamos falar sobre outro aspecto do deserto, outro aspecto que gera novamente uma crise. Essa crise é com esse obsessivo. Ele é um personagem que fala sobre todos nós, né? Todos esses personagens são míticos, né? Eles representam dimensões internas de todo o ser humano. Então, esse personagem que é o obsessivo, Korach, e que é primo irmão de Moisés, né, da tribo de Levi, ele vai fazer um levante contra Moisés, o levante mais sério, a rebelião mais séria que acontece nessa caminhada pelo deserto, e ela é motivada sempre por uma obsessão. Né? O que é uma obsessão? É o apego excessivo a um sentimento. Né? É uma motivação irresistível, né? Que às vezes acontece por algo que é irracional e que se apresenta normalmente como um padrão obsessivo, mas na experiência imediata dos sentimentos, não existe um sentimento obsessivo. A obsessão é a prática de um outro sentimento, né, que normalmente está associado à obsessão, que é a inveja. E aqui nós temos a figura de um primo-irmão que vai contestar, ele tá, nesse caso aqui, ele é da tribo de Levi, ele vai contestar, né, a grande pergunta dele é por que Aaron, né, o irmão de Moisés, foi designado como o grande sacerdote, se todos da tribo de Levi poderiam almejar isso, se Moisés não estaria aqui, né, fazendo uma prática, né, essa prática de trazer familiar, de ocupar todos os lugares. Ele já havia se feito o regente civil, né, o rei, de certa forma, o líder, né, militar, e agora ele consagrava o irmão como o grande sacerdote, e essa é uma rebelião dos levitas que estão ali contestando por que eles não podem ter esse poder. Também essa proximidade, na verdade, não é um poder, é uma proximidade com o sagrado. É isso que é um sacerdote. E ele é um personagem, obviamente, ele é um personagem ali matreiro, né? Você vê que ele vem logo com uma forma lá populista, né? Ele não vem dizer por que né, Aaron é o grande sacerdote, porque que não sou eu, que segundo a tradição, Korach era um homem muito rico, muito poderoso,
né? Segundo a tradição, teria encontrado os tesouros de José do Egito, portanto seria o personagem mais rico de todos aqueles que caminhavam pelo deserto. E como é comum, pessoas que têm às vezes poder econômico se imaginam né, no topo para liderar aquele grupo. Então, porque ele queria, obviamente, trazer isso para si, mas ele é um sujeito matreiro e ele, então, não apresenta assim. Ele fala, Kol Ha'edah Kedoshim, todo o nosso grupo, todos os levitas são sagrados. Por que foi escolhido justamente a figura de Aaron? Então, nessa crise, que é uma crise tão comum na vida, né, que é da briga por espaços, a tentativa de chegar num lugar, né, a competição, e aqui tem sempre esse sentimento de inveja, né, que ele ocorre, a gente está tirando essa conclusão, exatamente pela proximidade que existia entre Korah e Moisés e Aaron, que são primos irmãos. Normalmente a inveja é um sentimento que a gente não tem por alguma coisa distante. Você não vai ficar com inveja da rainha da Inglaterra, né? É uma coisa tão distante de você que você não vai ficar mal porque você não é a rainha Elizabeth, né? Nem você vai ficar com inveja de uma pessoa que é um super... um gênio, etc., uma coisa que você não tem capacidade, ou um jogador de futebol, que é um craque, e eu não jogo bem. Então, assim, eu não vou ter inveja de uma coisa que eu não sei fazer. Né? Normalmente eu tenho inveja ou de alguma coisa que eu identifico que eu poderia ter feito, ou eu tenho inveja de alguém que é muito próximo de mim. Essa característica da inveja, né, ela tem uma energia, né, e é sobre ela que nós vamos falar hoje, porque é esse o elemento específico desse trecho. Tá? Esse período no deserto, no nosso platô como adultos, assim como o sustento é um elemento espiritualmente tóxico, também aqui a questão da inveja. Porque nós passamos tanto do nosso tempo olhando justamente as pessoas que são próximas a nós, ou aqueles que fizeram coisas que a gente identifica que a gente podia ter feito, e por que elas conseguem e a gente não. E a vida, né, assim como no sustento, você não consegue identificar por que algumas pessoas têm mais facilidade em conseguir sustento e outras menos, né, e isso gera toda uma dificuldade de leitura da vida, de aceitação da vida, né? E é isso que coloca as pessoas em contradição à sua dimensão espiritual, né? Em que elas perdem não só a fé, mas elas se conduzem, né? Ali dissociadas de um entendimento de que a vida, na questão do sustento, de que a vida ela está entrelaçada, que você tem um sustento garantido, que você, com a tua potência, com aquilo que te é único, isso vai reverter, vai se traduzir em sustento, mas a gente se perde nisso e a gente quer, né, lá no caso era visitar o futuro, é tentar lidar com essa insegurança ocupando o futuro, e o futuro é tão perigoso, nós falamos disso, o futuro é cheio de vírus. Aqui, em vez de ocupar o futuro, você quer ocupar o outro, que também é um lugar tão impossível quanto o futuro. Não existe o outro para você. O outro é um outro personagem. Tá? Então, futuro e outro são territórios descalibrados da espiritualidade, onde você vai tentar entrar num lugar que lhe é proibitivo, interditado, tentando dali obter subsídios para a sua existência. E a inveja é exatamente isso, né? A incapacidade de entender que Moisés tinha a sua capacitação e provavelmente Korah também tinha a sua, mas no momento que ele fica engatado com Moisés, engatado particularmente com Aaron, né, ele começa a viver esse drama obsessivo, né,
que leva normalmente a passionalidades, lembrando que o que é uma obsessão é um apego excessivo a um sentimento que vai se tornando mega sentimento. O que é um mega sentimento? É algo irracional. Né? Se um sentimento ele começa a se tornar turbinado, ele se torna o contrário de um pensamento, né? Ao contrário de né, da capacidade mental objetiva, ele se torna tão subjetivo que ele se torna irracional. Então, assim, esse modelo que a gente tem nessa leitura é um modelo que eu acho que espelha para todos nós condições onde cada um de nós inveja e entra em processos obsessivos em vários momentos da nossa caminhada por esse planalto da vida adulta e da construção da nossa biografia. A tradição judaica ela é muito clara, né, de que esses sentimentos eles são potências de vida, eles são pulsões, né? Elas não devem virar compulsões, né, mas elas são pulsões muito importantes. Então, apesar da gente identificar na inveja, né, ali um gatilho para estabelecer um processo obsessivo, a inveja é um sentimento, ela é um sentimento e a gente não deve tornar os sentimentos necessariamente julgá-los, porque eles têm um mérito de ser uma punção vital. Nós temos na tradição judaica bem clara essa contradição. Tá? Por um lado, nós encontramos em Pirkei Avot, na Ética dos Ancestrais, uma referência à inveja, e talvez as três grandes formas de obsessão, e ali é dito, né, a kin'a, a ta'ava ve a kavod motziim et adam min hachaim, né? A inveja, o desejo excessivo, a luxúria, né? E o desejo por honra, kavod, né? Matam ou diminuem, tornam a vida de uma pessoa mais reduzida, insalubre. São três elementos insalubres, e esses três elementos são, obviamente, as três formas de obsessão. A inveja, né? O desejo, a inveja que se torna um sentimento, né? Que vai ser exagerado, o desejo, quando ele se torna exagerado, e também chamar a atenção, a vontade de dizer, sou eu, né? E ao fazer isso, também é uma forma obsessiva. Então, essas três formas de obsessiva, elas não são boas, elas são insalubres para uma pessoa. E aqui há claramente uma visão negativa, né, dessa inveja, porque ela está num lugar de obsessão. No caso, existe um outro olhar para a inveja, né, que aparece em outra citação do Talmud, né, ali numa situação onde claramente há uma competição, né, entre sábios, né, um sábio mais velho, um sábio mais novo, e os sábios estão discutindo se isso é positivo ou negativo, né, e em dado momento é expresso e é dito, né, que Kinat Sofrim Tarbe Chokhmah, né, que a inveja entre acadêmicos, entre pensadores, né, que a inveja ela fomenta, né, Chokhmah, ela fomenta feitos, inteligência, algo que se ganha, né, pelo processo dessas concorrências e da inveja mesmo. Então aqui está sendo apresentada essa punção de vida, né, que é
obviamente positiva, porque ela é a vontade de conseguir alguma coisa, né? Uma energia, né? Que está sempre ligada para produzir essa concorrência positiva entre as pessoas. É parecido a uma história que na tradição hassídica existe, né, da mãe um conhecido, de um sábio, etc., que ela vê um irmão que era o mais velho, ele era menor que o irmão mais novo. E tinha uma diferença de altura bem marcada. E um dia ela está vendo os dois brincando e o irmão que era mais velho e mais baixo, ele em dado momento faz um buraco e ele coloca o irmão menor de idade, mas mais alto que ele, nesse buraco para ele se sentir, né, essas coisas que criança é importante para criança, para ele se sentir no lugar verdadeiro do irmão mais velho. E a mãe vê isso e ela chama ele, chama atenção e diz: filho, se você quer ficar maior que o seu irmão, não põe ele no buraco, sobe num banquinho, né? Então, assim, basicamente essa é a diferença entre a inveja, que é um movimento de vida, um movimento que pode levar a conquistas e avanços e aperfeiçoamentos na sua vida, né? Não por fazer aquele que você inveja sofrer algum dano, você tentar cavar um buraco para colocar essa pessoa só para então você se fazer mais visível, né? Mas você verdadeiramente tentar emular essa pessoa, você ter essa pessoa como um modelo, né? É alguma coisa extremamente positiva, essa inveja, e o desejo de chegar naquele lugar, né? É esse tal banquinho, que não precisa, obviamente, derrubar o outro, né? Mas vai fazer com que você tenha uma estatura maior e promova alguma potência que você realmente possui. Então, aqui nós temos essa colocação desse problema que a gente tem no platô da vida, que são as nossas invejas, que se transformam nas nossas compulsões, né? E que muitas vezes é gelada, é congelada como Korah, né? Não tem vida, é alguma coisa que fica, né? É como Narciso fica petrificado, né? Korah é uma espécie de petrificação por gelo, né? Muito parecida a Narciso, onde ele não consegue, né, enxergar nada além dele mesmo, né? E ele perde por esse excesso, né, por essa forma excessiva de viver o sentimento invejoso, de ganhar da sua característica positiva, que é promover crescimento, promover, né, avanço na vida das pessoas. As pessoas que congelam como Korah, né, isso é destrutivo, isso é péssimo, e elas não avançam, que é a única razão positiva de você ter inveja de uma outra pessoa. Ao mesmo tempo, é interessante que aqui nesse trecho existe uma tensão para a tradição judaica, né, que eu acho muito interessante, porque normalmente quando a gente vê esses conflitos, né, ainda mais um conflito desses que tem uma certa aparência, né, de que há um desejo democrático, né, já que há um questionamento de uma liderança centralizada, que era de Moisés, e centralizada, que era de Aron, né, e nós sempre simpatizamos muito com essa ideia, né, de Kol Eidah Kedoshim. Todo mundo é sagrado. Por que alguns vão ter essa proeminência, né? Mas aqui, de novo, tem um tom de querer cavar um buraco, né, para que você possa ocupar um lugar de maior estatura. Então, assim, nas concorrências com as pessoas, né, a gente tem que saber separar esse desejo de crescer, que é positivo,
e que vai fomentar invejas desse outro que congela você e que fica tentando cavar buracos para todo mundo à sua volta, né, para você poder, então, ter a estatura que você gostaria ou imagina que tem. Então aqui tem uma tensão bonita que a tradição guardou, porque ela não quis transformar, apesar de, obviamente, nessa história, né, é uma história onde, nesse conflito, tanto Korah como esses 250 apoiadores dele serão engolidos pela terra e claramente eles não são bem-sucedidos, portanto Moisés, a liderança de Moisés sai resguardada. Aqui é uma crise que poderia ter ido para um caminho bonito, e isso a gente tem que guardar, ao invés de quando você encontra esse personagem que é o vencedor, se transforma no herói, e o que é o perdedor se transforma no vilão. Essa leitura, que é muitas vezes essa leitura pequena que a gente faz, né, a história é escrita pelos vencedores, né, não é só história, na mente humana nós temos essa sensação, né, de querer depois reconstruir pelo fato de que as coisas foram numa direção, querer construir só algo que é preto no branco, algo que é de oposição, né? Quando muitas vezes ali se tem questões mais profundas, que são tonalidades de cinza e não branco e preto, né? E aqui existe uma coisa muito interessante, porque a tradição ela quis reconhecer que há um pleito da parte de Korah, que infelizmente ele não conseguiu levar da maneira correta, mas o pleito que ele tem é um pleito fundamentado e legítimo. Qual é esse pleito? Esse pleito é o desejo, esse desejo, quando ele diz, todos nós queríamos ser o grande sacerdote, né? E ele ali está, obviamente, usando as pessoas, né, dessa maneira, nessa artimanha, para não dizer, eu quero ser o grande sacerdote. Por que todos nós não podemos ser? Né? Então, assim, ele está expressando algo que é legítimo, porque todo mundo deveria querer ser, mesmo que você não possa, né? Esse desejo de querer ser, esse movimento de vida, né? Ele é saudável, ele é importante, né? É tão importante que quando ele questiona isso para Moisés, quando Korah vem a Moisés e traz esse pleito né, de todos os levitas, ele diz, Moisés diz para ele, Afanirot sebekar, eu também invejo Aaron, né? Eu também queria ser o grande sacerdote. Né? E isso até ele, no momento que é anunciado para ele, né, de que o irmão ia ter essa função, a tensão ali, aquele líder que pensa, mas por que não eu? Né? Então assim, mas quando ele reconhece isso, não num lugar invejoso conduzindo a uma obsessão, e sim numa inveja positiva. É importante que todos queiram ter um nível de kedushá, um nível de santidade, de sagrado, né, como um grande sacerdote. Né? E esse desejo, ele não precisa, né, tirar esse grande sacerdote que é Aaron, né? Ele não precisa desse movimento, mas ele precisa fazer com que as pessoas subam no banquinho. Então, é interessante que esse conflito, né, essa admissão de Moisés, que era a pessoa mais, né, falava com Deus face a face, a pessoa que tinha todas as honrarias, que tinha já um legado na história espetacular, ele declarar essa vulnerabilidade do sentimento dele, da inveja que ele também tinha, eu também gostaria de ser. Ele, quando faz isso, ele não está dando razão, obviamente,
a Korah, né? Mas ele está dizendo para Korah que o sentimento dele e dos outros é legítimo. Como que eles vão canalizar isso? Como que eles vão realizar isso sem que isso seja esse conflito, né? Essa disputa, né? Onde normalmente aí sim a gente se perde. Porque em vez da gente querer ser igual ao outro, a gente igual ao outro no sentido de um modelo, de uma construção, de um aperfeiçoamento, né? Nós queremos é tirar o outro e ser o outro. E ser o outro é como ir ao futuro. É algo que não existe. Você não consegue estar no futuro porque o presente é o lugar que, né, que conecta com o futuro. Se você não estiver no presente, o futuro se desfaz. Então você não tem como ir para o futuro sem que esse futuro tenha ali todas as suas maldições, os seus vírus. E você pode olhar as pessoas à sua volta, que deveriam trazer em você encorajamento, estímulo, desejo de crescer, mas você não pode, em momento algum, se perder e querer ser elas. Porque você jamais vai ser elas. Você tem a sua história que é única, e elas são únicas. E qualquer tentativa de fazer esse processo produz todo esse resultado negativo, né? Primeiro você não cresce e depois aquilo é insalubre sim e faz muito mal. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, nesses processos que se tornaram compulsivos nas nossas vidas, né? A, as obsessões, elas se produzem, né, a partir desse sentimento tão legítimo que a gente tem de querer crescer, de querer aprender, né? E a gente sempre vai estar olhando para as pessoas que tiveram sucesso, a gente sempre vai estar olhando para as pessoas que estão à frente da gente, né? Como viver esse desafio constante das nossas invejas, que brotam né, a todo momento, como um material fantástico para desenvolvimento e para crescimento, né? Mas como a gente não transformar isso nas microcrises ou nas média crises ou grandes crises que a gente enfrenta nesse platô, que são nossas brigas invejosas, né? Nossas compulsões que obsessivamente se processam em relação a determinadas coisas, determinadas pessoas, e que são o nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que não nos faz verdadeiramente avançar, e isso que é uma compulsão. Você quer avançar, mas você fez um movimento errado e você não avança, e quanto mais você não avança, mais esforço você faz, e tipo areia movediça, você vai ficando cada vez mais atolado e vai afundando nesse processo. E é um processo muito semelhante, esse da areia movediça, né, desse em que foi engolido Korah pela terra, né? Essa é a mensagem talvez bonita desse movimento obsessivo, onde você vai tentando, e cada vez que você vai tentando, você vai afundando, até você ser coberto, né, pela terra. Mas, como nós dissemos antes, o desejo, ele é positivo. E em vez da gente olhar só isso como um filme de bandido e mocinho, né, apesar de Korah ser um mito quase narcísico daquele que afunda na terra movediça, né? O que é a areia movediça? É a obsessão. Né? Vejam que bonita essa imagem, né? Porque a obsessão, ela quanto mais você se movimenta na obsessão, mais você afunda. Você precisava, na verdade, uma mão sem muito movimento, você precisava uma mão para te tirar daquele lugar em que você está fazendo mal a si mesmo. Mas o que é bonito é que você pode transformar isso também numa mensagem de aprendizado. Porque ninguém precisa ser deletado da história porque errou.
Então, da mesma maneira que essa obsessão fez com que essa areia movediça engolisse Korah, Korah pode aprender, mesmo tendo feito tudo errado, mesmo tendo pisado na bola, ele pode aprender. E o que é essa imagem também de ser enterrado pela terra? O que a gente enterra na terra que não necessariamente vai representar como a gente faz com o corpo, né? Algo que morreu, que se perdeu. A gente também enterra na terra a semente. Então ali, mesmo naquela experiência que deu tudo errado para Korah, porque ele se tornou um obsessivo, ele pode aprender dessa má experiência, e exatamente porque ele afundou, exatamente porque a potência de ter afundado o faz agora uma semente em potencial de brotar, né? E assim são os nossos equívocos, né? Eles acabam sendo obsessões, caminhos irracionais que a gente faz, e eles afundam a gente, mas isso não é o fim da história, e a gente tem que ter um olhar positivo, porque se a gente afundou em alguma obsessão que nos tomou, nós temos ainda a potência seminal, né, de germinarmos, né, como uma nova planta, né, por essa potência exatamente de termos nos enterrado nessa terra, do aprendizado que podemos ter, das compulsões em que a gente identificou e que a gente é capaz, a partir do aprendizado, de não repetir, de não permitir que elas estejam ali novamente criando crises no nosso platô de vida adulta. Essa é a nossa mensagem aqui, até a nosso próximo encontro na meia-noite da semana. Yara